Crónicas pela Igualdade. Uma iniciativa do projeto Igualarte, promovido pela ESDIM e financiado pelo Programa Operacional Potencial Humano, no âmbito do Eixo 7, Igualdade, gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Joana Carneiro nasceu em Lisboa, onde iniciou os seus estudos musicais. Fez carreira musical nos Estados Unidos, onde concluiu o seu doutoramento. Tem estado à frente de conceituadas orquestras um pouco por todo o mundo. Há 3 temporadas que assume a direção musical da Orquestra Sinfónica de Berkeley e em julho deste ano esteve em Guimarães, capital europeia da cultura, como maestrina convidada para dirigir um dos concertos. Importa salientar que Joana Carneiro é a primeira mulher portuguesa mestra em direção de orquestras, que em 2004 recebeu a comenda da Ordem do Infante Dom Henrique, que em 2005-2006 assumiu a posição de maestrina convidada principal na Orquestra Metropolitana de Lisboa e que desde 2006-2007 é maestrina regente convidada da Orquestra Gulbenkian. Em primeiro lugar, agradecer a Joana ter aceito o nosso convite e começar por tentar perceber como surgiu esta vocação que se afirmou numa área tão predominantemente masculina. Olá, é um prazer estar consigo. Eu diria que a minha vocação começou desde muito pequenina e fruto da educação dada pelos meus pais, educação musical, formal e familiar. Eu desde cedo comecei a estudar música, desde os 6 anos, quando aprendi o abecedário. Ao mesmo tempo, numa escola de música, aprendi as notas musicais. Sempre assistimos a muitos concertos e em família e sempre tocámos em família. Por isso eu diria que a música sempre fez parte da minha vida. E pelos 9 anos, penso eu, porque tinha na minha imaginação essa imagem do que era um maestro e porque dançava também, devo ter associado o gesto ao som e, enfim, foi aí, digamos, a primeira semente que foi lançada aos 9 anos, quando disse pela primeira vez aos meus pais que queria seguir direção de orquestra. Mas maestro era uma figura e continua a ser masculina, mesmo no nosso imaginário. Quando vemos uma orquestra, vemos uma figura masculina. Como é que isto bateu com a pessoa? Aos 9 anos eu não tinha essa noção racionalmente, que era uma profissão ligada predominantemente ao sexo masculino. E mesmo que o dissessem, uma criança de 9 anos não tem noção do que isso significa. E só muito mais tarde, aos 17, 18 anos, quando tive que escolher a minha vocação académica a nível universitário, essa questão talvez tenha sido abordada de novo, mas nunca foi feito de uma forma, ou no sentido de que seria muito difícil eu vingar nesta carreira. Foi sempre no sentido de apoio, no sentido que as coisas correriam muito bem, se houvesse oportunidades, se houvesse empenho, por isso nunca foi abordada essa questão. E só mais tarde, já na minha carreira profissional, quando, diria, pela primeira vez recebi um comentário negativo, nesse sentido de que, por ser mulher, dirigiria pior ou só um determinado tipo de repertório, já era tarde demais, porque já tinha escolhido em liberdade e essa escolha já tinha sido acarinhada por tanta gente que, para mim, já era tarde demais para que isso influenciasse a minha vocação. Portanto, eu diria que o apoio familiar, o apoio do nosso país, o apoio dos meus professores, fizeram-me esquecer essa predominância masculina de que falava. Sendo maioritariamente masculina e ao nível da condução da orquestra, uma posição de liderança, como é que reagem os seus colegas e as pessoas, de uma forma geral, ao seu surgimento nessa posição de liderança? Penso que com muita naturalidade. O mundo da música, pelo menos aquilo que eu conheço, é feito é composto por artistas que querem ser inspirados, independentemente do género, portanto, independentemente de serem mulheres ou homens. E talvez por eu ter nascido numa geração privilegiada, fazer parte de uma geração privilegiada que nasceu em liberdade, depois da Revolução, talvez por ser habitante de um país
que me deu o apoio que deu, desde sempre, talvez tenha uma visão de privilégio, de que realmente isso nunca foi questão. Nunca senti que houvesse um problema na minha liderança ou a tentar passar uma mensagem artística pelo facto de ser mulher. A minha experiência é essa. É evidente que o testemunho que eu tenho ouvido de outras colegas 10 anos mais velhas e 15, 20 anos é outra. É que realmente sentiram discriminação e que lhes foram dadas oportunidades pelo facto de serem mulheres. Mas no meu caso eu nunca senti que o músico deixasse de ser inspirado ou que não correspondesse a uma proposta minha pelo facto de eu ser mulher. Nunca senti. Mas, de facto, olhando para os números e para os grandes maestros, nota-se que há essa predominância. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso tem a ver com o facto de ser essa opção mais masculina ou esta é uma opção que também, como diremos nas outras profissões, não se pode considerar com género? É indiferente e as mulheres, se calhar, têm mais receio de se afirmar. Como é que vê? Talvez, porque, bem ver, no meu caso, eu estou isolada de uma certa forma. Eu não convivo regularmente com os meus colegas. Portanto, aquilo que eu posso retratar é a minha experiência pessoal. Uma orquestra tem 100 músicos, mas precisa apenas de um maestro. Por isso a nossa profissão é naturalmente solitária. E é uma questão que eu não tenho debatido muito com as minhas colegas mulheres, para ser sincera. Eu penso que as razões, é evidente que eu pessoalmente nunca senti essa discriminação. Mas é evidente que os números de que fala são verdadeiros. Quando olhamos para as orquestras de sopro, para as 10 melhores orquestras a nível mundial, nenhuma delas é liderada, tem como maestro titular uma mulher. E isso é um dado significativo e objetivo. Uma explicação para isso, eu creio que tem a ver com... São argumentos que são horizontais, são outras profissões ligadas à liderança, como os cargos políticos, como as administrações das empresas, de bancos. Eu penso que são as mesmas razões. Talvez continue a haver algum receio em nomear mulheres para esses cargos, talvez as mulheres também tenham receio de se afirmar, porque têm prioridades na sua vida e outros chamamentos na sua vida. E penso que tem a ver com essas questões sociais que atravessam tantas outras áreas. Mas eu, ao nível pessoal, eu nunca senti que isso fosse um problema para mim. Só para terminar, e partindo também um pouco do que disse sobre quando teve a noção que era uma profissão demasiado masculina, também já era muito tarde para voltar atrás. Sim. E provavelmente hoje dirá felizmente, não é? Quando tive essa noção não podia voltar atrás. Alguma recomendação para os nossos jovens, particularmente para as nossas jovens na hora de fazer as suas opções? Eu creio que, e à luz daquilo que nós estamos a falar, que tem a ver com o género, eu creio que é muito importante, se alguma mulher, se alguma jovem mulher nos está a ouvir e tem receio de seguir esta área, pelo facto de ainda existir essa diferença de número, essa diferença objetiva, quem são os mestres titulares das grandes orquestras, eu diria que não há que ter receio. A profissão da direção de orquestra é uma profissão muito recente, tem 200 anos, e os progressos têm sido feitos ao nível de género, ao nível de oportunidades nos últimos 50 anos, têm sido estrondosos. Por isso, eu penso que não há que ter medo. Aquilo que não nos ensinam quando nós somos jovens, e talvez não fizesse sentido ensinar, é que quando as coisas correm bem, depois existem sacrifícios, como em todas as profissões que temos que fazer. E esta profissão da direção de orquestra, para quem, como tantos outros artistas, para quem quer ter uma vida familiar, para quem quer ter uma vida rotineira, estável, é uma profissão complicada. Por isso tem que pesar na escolha, mas não o facto de ser mulher ou homem. Eu diria que quem tem esse sonho,
que o explore, porque não se sabe o que vai ser a vida amanhã. E eu comecei por estudar direção de orquestra e medicina ao mesmo tempo, deixei o curso de medicina no princípio e nunca me arrependi da minha escolha porque sabia que era a minha vocação. E é isso que me traz felicidade e que me preenche. Portanto, eu diria para seguirem em frente e terem sempre atenção para aquilo que é importante nas suas vidas e que façam as escolhas adequadamente. Muito obrigado por ter participado na nossa crónica e até uma próxima oportunidade. Até à próxima. Crónicas pela Igualdade tem o apoio da Rádio Castrense, Rádio Singa, TLA Rádio, Rádio Voz da Planície e Rádio Pax.